A gente vai junto até às 11h30 da manhã, quando o noticiário esportivo chega na Rádio Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista com o Nossa Área. Estamos de volta. Eu ia dizer depois das férias, mas eu diria depois de um período sabático praticamente, depois desse mês de fevereiro, um chorinho do mês de janeiro, agradecendo aos colegas que aqui estiveram e que aqui estão mais uma vez para a gente fazer esta edição do Manhã Bandeirantes. Agradecendo ao jornalista Edson Souza, que chega aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia para você, Edson. Bom dia, Heitor, para você, bom dia para a Nath. Eu que agradeço a oportunidade que a Band e você me proporcionaram de estar aqui nesse período do seu descanso, merecido descanso. Foi um prazer muito grande, a gente vai sempre aprendendo, vai sempre compartilhando as notícias, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é a vida, vamos né? tocando. No mundo de hoje, o duro é achar alguma coisa que 100% gosta. Acho que se falar de água mineral, alguém vai falar água! Ninguém gosta de água! E ela também está presente aqui nos nossos estúdios. Nath Luquezzi, bom dia para você. Bom dia, Heitor. Obrigado pela parceria nesses últimos dias, semanas, Sempre. meses. Sempre estamos aí. Bom dia a você, ouvinte, também. É bom ter você de volta. Edson Souza vai participar conosco daqui a pouco também de uma entrevista especial que teremos nesta edição do Manhã Bandeirantes, que está só começando hoje, dia 2 de março de 2026. A nossa equipe está a postos com o Alan Zanelato na mesa de som e na central técnica com a coordenação do Gil Kleber. Quero matar a saudade sua, ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Férias são ótimas, mas voltar é ainda melhor e saber que você está conosco em FM 85.7 pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação é ainda melhor. Você nos acompanha de que forma, de que maneira? Pelo tradicional rádio FM? Você nos acompanha pelos aplicativos de celular? No Band Play você tem na palma da sua mão todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você pode nos acompanhar também pelo portal bandmulti.com.br ou, para você que gosta do rádio moderno, do rádio com imagens, temos a transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Será que eu lembro o número do WhatsApp ainda? Lembro. 19 é o DDD 971021493. 19 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio liberadas a partir de agora. E a gente vai dar um jeito de colocar ao longo desta edição a sua participação, a sua mensagem. Às 10h04, vamos saber como é que estão as estradas nesse momento, porque infelizmente segunda-feira, a semana abrindo com um acidente gravíssimo que aconteceu na rodovia Anhanguera. Uma pessoa morreu num acidente de moto no quilômetro 81, pista sentido interior. Foi na cidade de Valinhos, pouquinho depois do pedágio, um pouco à frente do pedágio de Valinhos, vindo para Campinas. A concessionária Motiva Autoban informa que há uma interdição parcial ainda na estrada, mais cedo. Passei por lá, inclusive, ainda estava a motocicleta na faixa da esquerda, recolhida para o acostamento. Nesse momento ela já está no acostamento, mas ainda há um trabalho da Polícia Técnico-Científica sendo realizado no local. Em primeira mão. O caminho deve ser evitado se você estiver vindo para Campinas ou então atenção máxima por esse trecho. Há um bloqueio parcial, portanto, no quilômetro 81 da rodovia Anhanguera, sentido interior, sentido Campinas. Nas demais rodovias que cortam o nosso interior paulista, ainda falando da rodovia Anhanguera, tem um outro acidente registrado em Americana, no quilômetro 129. 2 vítimas consideradas leves, os veículos já estão no acostamento, então o trânsito segue sem maiores problemas. Na rodovia SP-304, a Luiz de Queiroz, bloqueio total no trecho de Santa Maria da Serra por conta da erosão do local. Então, se você tiver que passar por esse trecho, fique atenta a placas de sinalização colocadas no local para encontrar a melhor alternativa. Temos ainda informações também na SP-340, informações da concessionária Rodovias da Campinas Mogi. Um acidente foi registrado em Mogi Mirim, no quilômetro 150, 2 vítimas consideradas leves, já com trânsito liberado nesse instante. SP-101 a Campinas Montemor, um atropelamento aconteceu na manhã de hoje no quilômetro 7.
A confirmação, infelizmente, da Rodovias do Tietê de que uma pessoa não resistiu, a pessoa que foi atropelada acabou falecendo por volta de 5h35 da manhã, foi esse registro de acidente. No mais, temos aqui outras informações de rodovias um pouco mais distantes, como por exemplo a rodovia dos imigrantes, um acidente que aconteceu na manhã de hoje, infelizmente também com uma morte confirmada. Semana começando com noticiário pesado, infelizmente, para esses casos que nós vamos atualizando também, você motorista que nos dá carona pelas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Já aqui na região de Campinas, para o motorista que está neste momento na região central da cidade, trânsito vai fluindo bem, apenas aquela situação mais carregada que é normal na Avenida Francisco Glicério, até porque tem uma obra acontecendo ali na Avenida Orozimbo Maia, então o trânsito um pouco mais lento. Tem um buraco que foi aberto ali, reportado por alguns motoristas. Já está sendo feita a obra do recapeamento e agora a expectativa para que o trânsito em breve seja normalizado também. Vamos com o jornalismo da Band nesse momento atualizar um assunto que o mundo todo está debruçado, porque o governo norte-americano está atualizando o conflito com o Irã e as novidades nesta manhã de segunda-feira. Em carona com o Bora Brasil, na tela da Band, com a transmissão e tradução simultânea, o governo norte-americano se pronuncia nesse momento na Casa Branca sobre os últimos acontecimentos de um conflito que está escalando de maneira global. Várias vezes buscarem a paz. O regime teve todas as oportunidades para fechar um acordo, mas Teherã não estava negociando. Eles estavam roubando. Eles estavam parados. Tentando, inclusive, agora atacar as nossas forças. E como o presidente Donald Trump põe a América e os americanos em primeiro lugar. Ele não hesita e a missão que acontece agora é totalmente específica, o foco específico. Destruir a marinha iraniana, destruir os mísseis balísticos e que eles nunca terão armas nucleares. A gente está agindo de maneira cirúrgica, de maneira forte, e as nossas capacidades estão crescendo, ao mesmo tempo em que as do Irã estão diminuindo, estão ficando mais fracas. Isso do início ao fim. Nossa missão é realista para defender nossos povos, nosso povo e nossos aliados. A gente espera que o povo iraniano se aproveite deste momento. O presidente Trump foi claro, agora é a vez de vocês. Declaração ao vivo de Pete Hegseth, ele que é o ministro da Defesa do governo Donald Trump, o ministro da Defesa dos Estados Unidos. Mais cedo, o presidente Donald Trump disse que a ofensiva vai continuar até que os objetivos dos Estados Unidos sejam cumpridos. Hoje também tivemos uma atualização que ainda está sendo confirmada, mas que vem da informação de uma agência estatal iraniana. A Guarda Revolucionária do Irã afirma que reivindicou a autoria de um ataque com mísseis contra o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o quartel-general do comandante da Força Aérea Israelense. A Guarda reforçou que lançou mísseis contra edifícios governamentais de Israel em Tel Aviv e contra instalações militares e de segurança em Haifa e em Jerusalém Oriental. Entre os alvos da 10ª onda, segundo o comunicado da Força Militar de Elite da República Islâmica, ocorreu um bombardeio do complexo governamental do regime sionista em Tel Aviv, ataques a centros militares e de segurança em Haifa e um bombardeio em Jerusalém, chamando inclusive o Estado de Israel de criminoso. Israel solicitou que os residentes de várias localidades do Líbano se retirassem antes de prosseguir com a ofensiva. Em um comunicado oficial, os militares sinalizaram que, em resposta ao lançamento de projéteis do Hezbollah contra o Estado de Israel, as forças israelenses começaram a atacar alvos de organização terrorista
Hezbollah em todo o Líbano. Ainda hoje tem reportagem sobre os brasileiros que estão no Oriente Médio, de que maneira o governo brasileiro está conversando com as embaixadas, principalmente do Irã e de Israel, a respeito da retirada dos brasileiros que por lá estão. E aqui atento sempre para as últimas movimentações e para sabermos quanto tempo vai durar e qual será o tamanho desse conflito que, claro, assusta qualquer pessoa que seja a favor da paz. 10h12, Nath Luquezzi, hoje segunda-feira, e uma segunda-feira que eu já senti frio, eu já senti calor, eu já olhei para o céu, não vi nenhuma nuvem, mas tem possibilidade de chuva no estado de São Paulo. E nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 24 graus. Tá calor, mas não tá abafado. Essa será a cara da segunda-feira e da semana que está se iniciando, Nath? Exatamente. Não só de hoje, mas até sexta-feira essa é a tendência. Madrugadas, manhãs um pouquinho mais fresquinhas. Essa amplitude térmica, hoje, por exemplo, tivemos 15 graus de mínima, vamos ter 29 graus de máxima, então a amplitude térmica começa a dar as caras por aqui. Isso é uma característica já do outono, afinal, esse mês a gente entra no outono, o verão já está indo embora. O dia hoje começou com um nevoeiro ao amanhecer, seguido por sol, entre algumas nuvens. Essa nebulosidade ela aumenta durante a tarde e o cenário se repete amanhã com sol, muitas nuvens ao longo do dia. A mínima volta a cair enquanto a máxima chega aos 30 graus durante toda a semana. Os ventos, eles podem ser moderados a partir da tarde, a umidade relativa do ar tende a diminuir ao longo do dia, deixando o ar mais seco até o final da semana. Nos próximos dias, o tempo estável persiste sobre a região, com bastante predomínio de sol. As temperaturas tendem a aumentar gradativamente, podendo chegar aí até 31 graus na quarta-feira, e as temperaturas mínimas ficam aí em torno de 15, 16, essa tendência mesmo da mínima um pouquinho mais baixa, com essa amplitude térmica grande durante esse período, deixando as madrugadas mais frescas. Durante este período, os ventos podem ser mais moderados, principalmente durante a noite, e como eu mencionei, durante toda essa semana teremos aí atenção redobrada quanto à hidratação, porque a nossa umidade relativa do ar vai ficar ali abaixo do recomendado, que são 60%. Então vamos ter ali 30%, 40%. E aí eu tenho um panorama de como vai ser o nosso mês de março, porque hoje já é o segundo dia, mas a gente já tem um panorama da última semana do mês, que é a previsão de mais uma formação de corredores de umidade, mais uma possibilidade de zacas. Nós já vivemos aí 5 zacas durante esses 2 primeiros meses do ano. O que são zacas? As zacas são as zonas de convergência do Atlântico Sul. Isso determina que o volume de chuva é um pouco mais alto do que geralmente acontece. Por isso que na última semana nós tivemos bastante casos, de anomalias de chuva, de lugares com inundação, porque a zona de convergência do Atlântico Sul ela traz esse volume muito alto durante um curto espaço de tempo. Mas a previsão da Climatempo para esse mês de março de 2026 é que o acumulado médio de chuva no final do mês fique próximo ou um pouco abaixo da média histórica em quase todo o país. Então a gente vai ter uma anomalia aí de chuva, o calor, a sensação de abafamento vão predominar durante o mês de março em praticamente todo o Brasil, principalmente agora nessa primeira semana. Então não há uma expectativa de entradas de massas de ar frio de origem polar pelo interior do Brasil com força suficiente para causar resfriamento. Então teremos um mês bastante quente e com pouca chuva. Nas últimas horas, pelo acumulado levantado da Defesa Civil, pouca água no estado de São Paulo. Cidade que mais choveu no estado foi Ubatuba, com 21 milímetros. Aqui da nossa região, Santa Bárbara do Oeste, com 17 milímetros, numa medição feita no Jardim Pântano, foi onde mais água caiu, mas nada suficiente nas últimas horas para termos grandes problemas associados ao temporal. Diferente do que ainda acontece em Minas Gerais, e será um dos temas também ainda hoje nesta edição do Manhã Bandeirantes, a solidariedade do povo brasileiro, a ajuda para os irmãos mineiros que tanto precisam nessa hora e a cobrança ao poder público que todo ano sabe o que vai acontecer, todo ano sabe quando vai chover, todo ano vem com a mesma conversa de que não tem verba, não liberaram verba, como se não tivesse nas mãos deles mesmos a caneta para conseguir o dinheiro que proteja a população, principalmente mais vulnerável nas encostas e áreas consideradas de risco. Daqui a pouquinho esses e outros assuntos do nosso Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo. E na volta nós vamos falar sobre
Um dos esportes mais vencedores do Brasil nas competições internacionais. O taekwondo, que se tornou um esporte olímpico a partir das Olimpíadas de Sydney e que já fez com que o Brasil conquiste medalhas e mais medalhas. Nesse final de semana, mais uma vez, brasileiros conquistaram ouro, prata e bronze em uma atração internacional, em um evento que reuniu atletas do mundo todo. E a gente vai conhecer a história de um dos desbravadores do taekwondo aqui na cidade de Campinas, que formou tantos atletas campeões e que é o nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes. Ainda hoje, nós vamos falar também sobre uma novidade na Unicamp a partir de hoje, hein? Se você costuma estacionar na Universidade Estadual de Campinas, fique atento à vaga se você está parando corretamente, porque agora a INDEC vai multar quem parar errado na Unicamp. Tem ainda também as manifestações que ontem aconteceram a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, passando também por Campinas, e o noticiário de última hora da nossa região. Fique conosco, o Manhã Bandeirantes está só começando, tem esses e outros assuntos para você na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seu negócio precisa de mais que uma nuvem. Precisa de performance, segurança e estabilidade. A Open Data Center é especialista em nuvem privada para ambientes críticos, com arquiteturas robustas, alta disponibilidade e eficiência operacional em cada projeto. Migre seu ERP, sistema ou banco de dados para uma plataforma segura, monitorada 24 horas e com proteção avançada contra ataques. Conheça mais em opendatacenter.com.br. Open Data Center, infraestrutura inteligente, gestão proativa e suporte humano. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Dez horas da manhã e mais 20 minutos, e o Brasil segue sendo bem representado nos seus esportes olímpicos com conquistas internacionais. Nosso país encerrou a participação no Canadá Open de Taekwondo, realizado nesse final de semana, subindo ao pódio. Nas disputas adultas, a seleção brasileira garantiu 3 medalhas com Giovanni Albin. Estamos em 2026, ano de Copa do Mundo. 2028 é ano olímpico. Então vamos começar a ouvir alguns daqueles nomes, que daqui a pouco a gente vai levantar a bandeira quando eles estiverem defendendo a nossa seleção, as nossas cores, nas próximas edições das Olimpíadas. O Brasil conquistou o ouro com João Vitor Diniz, que alcançou a final masculina até 68 quilos, depois de uma sequência de 3 vitórias contra competidores dos Estados Unidos, do Canadá e do Japão.
No feminino, Júlia Nazário garantiu a medalha de bronze na categoria até 46 quilos, vencendo lutas iniciais contra adversárias do Canadá e de Hong Kong. Isso é uma demonstração, uma amostra desse que é um esporte que faz com que o Brasil conquiste medalhas em praticamente todas as edições. O taekwondo se tornou esporte olímpico a partir das Olimpíadas de Sydney em 2000. Desde então, o Brasil conquistou medalhas olímpicas na modalidade. A primeira delas foi com Natália Falavinha na Olimpíada de Pequim em 2008 e cada vez mais o taekwondo vem crescendo como um esporte olímpico e como um esporte de defesa pessoal. Aqui em Campinas nós temos um personagem que ele é histórico para a cidade e para o taekwondo brasileiro. Estamos falando de José Palermo Júnior, que você deve conhecer como Mestre Tilico. Um ex-atleta brasileiro de taekwondo, treinador de grandes nomes que defenderam o nosso país e que foi também técnico da seleção olímpica em Atenas 2004. Mestre Tilico, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, uma ótima semana para você. Muito obrigado, Heitor, muito obrigado, Nath, muito obrigado, seu Edson, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? E está muito feliz nesse momento, né? Vocês reconhecendo, né? Um pouquinho em off aqui a gente conversou que pra gente é muito importante vocês fazerem isso, porque é um esporte muito sofrido e essa oportunidade é bacana para divulgar. Obrigado. Mestre Tilico, que me lembro dos comentários nas Olimpíadas na ESPN em Pequim 2008, então já tem ali uma intimidade com o microfone, mas principalmente com esse esporte, mestre, que esteve em Campinas, começou em Campinas na década de 80 mais ou menos, e você como um dos precursores. Quando você começou no taekwondo, tudo era mato, como diz aquela expressão, né? Você ajudou a desbravar esse esporte. Como é que foi trazer algo novo para uma cidade como Campinas que não conhecia o taekwondo? Bom, o taekwondo chegou no Brasil em 70, mas para ser mais preciso em São Paulo, mestre Sam Show, mas em Campinas chegou em 1982, com o mestre Fernando Cancelinha, amigo meu pessoal, hoje mora na Europa, montou a Academia Tigre, ao lado do Correio. E coincidentemente, ele começou a pensar atletas excelentes, né? Milton Iwama foi meu professor também, assim como o mestre Fernando, 8 vezes campeão paulista, 8 vezes campeão brasileiro, vice-campeão mundial, campeão pan-americano. Então eu tive muita sorte dessa pessoa, mestre Fernando Cancelinha, obrigado, mestre Milton também o ama, que eu já comecei a aprender muito com eles, né? Então a gente foi agraciado a cidade de Campinas, só para vocês entenderem a história. E eu entrei na segunda academia do mestre Henry, que ele é um médico, também trabalha em São Paulo, dentista, que também abriu a academia no ano seguinte, a qual eu entrei em 83 para 84. Edson Souza, Mestre Tilico, nosso convidado na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Mestre, bom dia, obrigado pela sua... Vamos só posicionar novamente o Edson aqui para a gente poder ter a pergunta do nosso jornalista Edson Souza, que também é a voz do esporte no Band Cidade todas as noites, às 10:50, na companhia do Walter Sena. Diga lá, Edson. Bom dia, mestre, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria perguntar para você o seguinte, como é que o taekwondo conseguiu ser alavancado de uma forma tão gigante? Porque, por exemplo, a gente via Hollywood, por exemplo, você pegava lá o Bruce Lee, que vinha lá com Kung Fu, depois você pegou o Steven Seagal, que vinha com o Aikido, mas eu não me lembro de nenhum artista que pudesse ter puxado para cima, para Hollywood, para falar do taekwondo. Eu queria saber de você o que é que fez esse esporte ter essa alavancagem que você contou aí pra gente. Bom, primeiro eu acho que pelo que me conquistou também, pela plasticidade, né? Eu não conheço nenhum outro esporte, né, que como o taekwondo, na exuberância dos chutes. Então, pra gente que é mais longilíneo, mais magro, inclusive mudou muito hoje um atleta taekwondo é totalmente longilíneo, eu acho que a beleza da luta, né, de você dominar seu corpo, sua mente, só para quem pilota você mesmo. Eu falo que quando você pilota você mesmo, é um barato, né? Você tem que ter uma consciência, um autodomínio, tudo, e eu percebo isso nos grandes atletas. Eu acho que isso que alavancou o taekwondo, sonhos pessoais de pessoas como o senhor acompanhou, o Diogo, muitos atletas. O Diogo Silva foi o principal atleta que você treinou? É o que chegou mais longe, né? O mais determinado, com mais dificuldade. Quem menos tem sapato, mais precisa trabalhar, né? Então, a vida forma as pessoas, né? O taekwondo faz parte da vida. Às vezes ele mexe com a pessoa, com o ego, com alguma coisa adormecido, e a gente agrega sonhos.
agrega sonhos. Em dia, com a bola aqui na rádio. Chega onde tem que chegar. Diogo Silva, que é um lutador profissional, foi campeão pan-americano em 2007, mundial universitário em 2009, disputou a medalha de bronze em 2 edições dos Jogos Olímpicos e campeão paulista, campeão brasileiro, campeão mundial universitário, 4º lugar na Olimpíada de Atenas. Para quem foi atleta, é um orgulho dobrado ver um aluno chegar onde chega. Claro que você não tem o controle sobre o que ele vai fazer, mas olhar e falar, eu ensinei esse golpe, eu ensinei essa esquiva, dá esse orgulho dobrado, professor? Acho que é mais gostoso que tem é ser compartilhar sonhos, né? Eu me ceguei, né, com 24 anos, então toda a minha energia era para os outros. E é dano que se recebe, por isso que eu tô aqui agora. É uma corrente, vocês não vão entender nunca. Ele acompanha muito, é muita gente ajudando, entendeu? Então acho que o mais importante é isso daí. A gente poder realizar sonhos com pessoas é uma coisa tão invisível, né? Quem nunca tem sonho de casar? Quem nunca tem sonho de ter uma família? Quem nunca tem sonho de ter um programa, né? Então a gente é realizador de sonhos, coisas invisíveis de pessoas desacreditadas na sociedade, que são pensadas. É isso que eu gosto, trabalho de bastidor. Nath Luquezzi, mestre Tilico, nosso convidado aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, mestre. Eu queria entender como é que foi essa transição. Você falou do seu acidente, você fazer essa transição de um atleta para um mestre. Quais que são os desafios da educação? Porque muitas das vezes não tem um primordial, que é o dinheiro, aquele aluno que você vê que tem potencial. Quais que são os desafios hoje da educação no Taekwondo? Bom, eu falo que Obrigado, Nath. Prazer em conhecer. Eu conheci vocês só pela televisão. Estou conhecendo pessoas, mas são bonitos mesmo, viu, prazer é nosso. Você já conhecia, né? Que ele me chamou agora. Só eu que não sou bonito. Você falou dele. Você é maravilhoso. É mais do que bonito. Prazer, tá? Então, eu falo pro pessoal lá que o Taekwondo acaba se tornando uma religião. Né? Porque você começa a se ver, a se sentir, a se posicionar, a acreditar. Eu tive que ir muito para o lado psicológico para entender a cabeça dos atletas e a minha cabeça. Quando eu fiquei cego, eu tive que ressignificar muito rápido isso. E eu era um atleta professor, um professor atleta. Eu mostrava, fazia junto, lutava, fazia tudo. Então acho que foi esse envolvimento. E o Taekwondo, como ele disse, ele acaba sendo uma religião para muitas, não é crianças rebeldes, mas crianças desamparadas, muitos com falta de pai, os pais trabalhavam, entendeu? Então a gente vai procurando algo que nos molde inconscientemente. Isso acontece muito. Professor, claro que a gente, quando está no período de Olimpíada, a gente presta mais atenção nos esportes que dão ao Brasil a possibilidade de medalha, e o Taekwondo é um desses. Sempre que começa o Taekwondo, eu até brinco com meus amigos que agora temos chances de medalha, porque o Brasil vem crescendo muito na modalidade. Mas o esporte mudou também de um tempo para cá. Para a gente se familiarizar um pouco com o Taekwondo, a regra básica é o uso de proteção no peito, proteção na cabeça, e o objetivo é que o adversário acerte essa proteção, não necessariamente machucando o oponente. Essa é uma preocupação também que vem dos últimos anos para cá, para você ter mais técnica e menos agressividade nos golpes? Boa pergunta, porque mudou muitas coisas no Taekwondo e tem gente que não ainda... Eu acompanhei toda a mudança, óbvio, né? Mas o Taekwondo estava se tornando, assim, vamos dizer, mais violento, né? Os golpes realmente, né? Olimpíada de 2004, 2008, não pode acontecer isso, né? Numa Olimpíada, não pode ter esporte, inclusive o boxe, ele é adaptado, né? Então o Taekwondo passou por essa adaptação, né? O Taekwondo sempre foi um esporte de contato, só que hoje ele se tornou, eu sempre falei que ia ser um esporte do futuro, porque hoje é totalmente eletrônico, os coletes, o sistema. Antes os árbitros atuavam, hoje não, hoje você usa uma bota, e você tendo um contato leve, né, tanto no tronco ou no capacete, acusa, né? Os chutes só podem ser efetuados da cintura para cima, também vale na cabeça. Os chutes mais altos, pontuação maiores, né? Mas essa mudança aconteceu a partir de 2012, que o Taekwondo se tornou mais um esporte olímpico. Então hoje tem duas vertentes, o Taekwondo arte marcial, que eu trabalho, e o Taekwondo olímpico, que os golpes são mais suaves e é um pouco diferente o combate, tá? Então realmente tem o contato, mas hoje é muito mais leve para preservar a integridade do atleta, que esse é o quesito principal
do esporte. O mestre, você tem que trabalhar na cabeça do atleta também. Vou dizer por que eu fiz essa pergunta. Esse final de semana, a gente teve aqui em Campinas o Campeonato Sul-Americano de Vôlei, que foi vencido aí pelo Vôlei Renata. Mas é um esporte coletivo, né? Você chama o treinador, você dá instruções individuais, mas o coletivo é que vai prevalecer. No esporte olímpico, no taekwondo, por exemplo, o cara é ele mesmo. O técnico, às vezes, fica sentado um pouco longe. Eu quero saber se você, além dos treinamentos, além da técnica, se também há um trabalho mental com os atletas. Isso tem que acontecer diariamente, né? A parte psicológica, mental e física caminham juntos. Imagine 3 pessoas caminhando. Aí, final de semana, você descuidou, bebeu, comeu um pouquinho, tal, o físico fica para trás. O emocional, tal, legal. Então, você tem que ir aparando isso daí junto com o atleta. Eu vivencia muito isso, porque eu tinha quase a idade dos atletas, né? Como eu perdi a vista, então praticamente eu tinha a idade deles, né? Só que eu era aquele sargentão que ia junto. Não era o coronel, era o sargentão que ia marchando junto. Então eu ia junto para ver qual é que era, porque, viu, antes de uma competição, imagina, um menino de 22 anos igual o Diogo, para conquistar o mundo. Olimpíada, você fica... Eu não sabia, eu falava, Tilico, você é conhecido. Eu falei, como eu sou conhecido, cara? Eu sou o Tilico lá do Bosque, que trabalhei no Banco do Brasil, quem me conhece? Mas não é, eu não sabia que o taekwondo, a Olimpíada, dava essa visibilidade, entendeu? Então acontece isso, né? Essa forma de as coisas irem expandindo, entende? Saindo um pouquinho do âmbito profissional, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, a gente tem visto os casos de feminicídio aumentando. Nós mulheres, a gente sai na rua, fica preocupada. Hoje o taekwondo, ele pode ser uma boa para quem está buscando essa questão de defesa pessoal? Ele é uma boa para nós mulheres também, como técnica, como autoconfiança? É legal essa pergunta, porque a gente tem que se colocar no lugar da mulher, nunca tinha se colocado. A mulher, eu idoso e você mulher, nós somos alvos fáceis. Então uma mulher, às vezes só na postura dela andar na rua, a bolsa, tudo, já inibe a pessoa má, né? Eu mesmo, às vezes eu estou andando na rua, eu até gingo o corpo, fica com a cara assim, porque a gente é mais presa fácil, né? Óbvio que ajuda, já houve casos de principalmente mulheres que é jiu-jitsu, né? Que o jiu-jitsu imobiliza, né? O taekwondo jamais é contato. Mas isso ajuda bastante também, né? Mas, como eu lhe disse, só a postura, a conduta, às vezes já faz com que a pessoa já tenha uma autodefesa. Ajudaria bastante também, né? Porque hoje eu compreendo vocês, essa pergunta. Eu, como homem, eu jamais formularia a pergunta, mas é isso mesmo, ajudaria bastante nessa parte. Nós estamos conversando. Pelo menos, desculpa, fica à vontade. Uma mulher, a gente não espera uma reação. E ela, viu, e o homem tem órgãos baixos, eu ensino as mulheres isso. Às vezes um grito, um tapa, tal, acaba inibindo a pessoa, tá? Funciona assim. Tem um golpe que não tem homem no mundo que resiste. É esse aí, eu sei. Esse é o que a gente pode falar com lugar de fala. Golpe baixo. Eu ensino as meninas. 200 quilos de músculo que não tem ser humano do sexo masculino que resiste. Olho, nariz, boca e órgãos genitais, né? Não tem músculos, são pontos que aí vitais. Você ganha um tempo ali, né? Pra socorrer, né? Como é um pânico, né? Que você tem que ser na hora, exatamente. E a gente não consegue pensar do jeito que você pensa, por isso que foi legal essa pergunta. Vocês são, salto alto, de vestido, igual você tá, tudo de bolsinha, é igual um cervinho andando na savana. Os leão vão, entende? Então, até a postura eu recomendo vocês. Às vezes na rua andar sério e tal, e se olhar dentro do olho da pessoa. Eu já ensinei minha ex-noiva, né? Que olhar francamente no olhar já trava a pessoa também. Isso são artifícios mais para mulheres e pessoas mais vulneráveis, né? Entendeu? Nós estamos conversando com o mestre Tilico, que tem no seu histórico, no seu currículo, passagem como técnico da Seleção Campineira e da Ponte Preta, técnico da Seleção Paulista Juvenil, técnico da Seleção Brasileira Juvenil de Taekwondo, técnico da Seleção Adulta Paulista, técnico da Seleção Brasileira Adulto Masculina, da Seleção Olímpica em 2004 na edição em Atenas e tem um projeto social na cidade de Campinas que ele tocou de 2007 a 2015, Edson Souza. O que eu quero perguntar para você, conversando com você, Tilico, quando eu fiz o convite para você vir para cá, apesar de todo o seu histórico, de toda a sua carreira vitoriosa, você demonstrou uma certa mágoa. Eu queria saber se você quer falar sobre isso e qual é essa mágoa que você sente. Não é mágoa, não. É que, assim, eu, uma pessoa com vários defeitos, né? Simples, sem estrutura. Eu tenho até que agradecer agora, por favor, me deixem, Ponte Preta, Prefeitura, nossa, tantos parceiros que eu tive, entendeu? Mas é que se tivesse hoje artes marciais nas escolas, nossa, como
estaria diferente o mundo. Eu percebi que tem muita criança carente, sem orientação devido ao dia a dia. Que eu tenho 62 anos, antigamente mulher era do lar. 50 anos já era senhora, hoje 50 anos mulher tá uma gata hoje com os artifícios que vocês têm, né? Ela me parece que menor de idade essa pessoa, né? Então tinha tudo isso daí, né? Então assim, se tivesse artes marciais nas escolas e realmente o governo se preocupasse, nossa gente, esse mundo seria tão diferente, com tão menos, muitas coisas poderiam ser evitadas, porque eles não têm referências, muita gente não tem acesso, e eu vi tanta gente talentosa fora do Dajan, por isso que eu mudei meu propósito. Hoje eu tento dar aula para todo mundo, para as pessoas se descobrirem, se fortalecerem. É uma inclusão social, inclusive até para mim. Hoje eu estou aqui porque eu sou taekwondo. Se eu não tivesse, podia ser um excelente médico, cirurgião plástico, eu não estaria aqui agora. Entendeu? Então o taekwondo faz uma auto-inclusão muito importante, que mexeria muito com muita coisa, para a mãe, para os pais, para a sociedade, para a formação. Entendeu? Eu acho que essa é a minha mágoa. Disciplina, respeito aos mais velhos, são totalmente, aulas básicas? Totalmente, como eu disse agora de pouco, religião, você se torna uma religião. Eu vi menino rebelde. Aconteceu uma coisa muito estranha uma vez, a mãe descobriu uma coisa do menino, ela falou, agora eu vou falar o potilico. O menino falou, não mãe, potilico não, potilico não. Mas não era o potilico, era o taekwondo, era com ele mesmo, ele ia ficar com vergonha dele mesmo. Entendeu? Porque existe uma coisa aqui, livre-arbítrio. Entendeu? Tilico, pra gente finalizar, quem tá acompanhando agora nossa conversa, de repente tá querendo iniciar no esporte, ou tem um filho, uma filha, um neto, uma neta, que chega em casa e fala, queria fazer taekwondo. De alguma forma foi apresentado para arte marcial. Quais são as dicas para quem vai começar, ou para quem vai colocar uma criança para começar o taekwondo? Os principais cuidados, como perceber se aquele professor, aquele mestre está realmente com todo esse fundamento do taekwondo? Aquela dica que só quem é mestre no assunto pode nos trazer. Boa pergunta. Antes da pessoa jurídica, né, antes do profissional, tem a pessoa. Então eu recomendo que a mãe vá. Hoje tem muitos projetos sociais. Eu estou até fazendo uma antipropaganda minha, mas eu tenho que divulgar. Hoje tem muitos projetos sociais em Campinas, muitos dos professores são alunos ou amigos meus pessoais. Eu recomendo que a mãe e o pai vá, né, frequente o ambiente, né. Campinas tem excelentes professores. E também, outra coisa muito difícil, que vocês fizeram uma pergunta, é muito difícil uma criança chegar na nossa mão, porque a mãe e o pai trabalham, e geralmente as aulas de taekwondo são à noite. Então, nossa, como é importante ter o pai do lado, você ir numa academia, conhecer o ambiente, porque tem várias vertentes. Hoje tem academias que mais primam pela competição, outros pela disciplina, outros pela arte, né? Tem clubes também que tem. Então, que o pai acompanha, porque até os 7 anos é a formação básica, e dessa idade para cima ainda também assimila os ambientes. Então, para uma criança e para um adolescente é um ambiente construtor, e eu recomendo que o pai vá e veja o ambiente e frequente. Essa é a minha opinião. Edson, considerações finais? Eu quero só agradecer a oportunidade de rever o mestre Tilico. Há muito tempo que eu não falava com ele, algumas mensagens trocadas pelo WhatsApp, né? O WhatsApp agora aproxima as pessoas, mas tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, distribuindo o conhecimento que você distribuiu, o conceito que você compartilhou com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu só quero agradecer mesmo, agradecer demais a sua presença aqui, e Campinas está de parabéns por ter um profissional do seu quilate, trabalhando, vivendo e morando aqui em Campinas. Obrigado, seu Edson, obrigado, Nath, obrigado, Heitor, obrigado, Bandeira. Nós somos todos um, a gente não é nada sozinho. Só existe Ayrton Senna porque tinha aqueles loucos que acordava, só existe o Tyson porque a gente ficava lá, então se não fosse vocês a gente não seria nada. Não existe professor sem alunos. Gratidão, muito obrigado. Nós conversamos com José Palermo Júnior, conhecido como Mestre Tilico, o maior campeão da história do taekwondo nacional, acumulando mais de 300 títulos em todas as categorias em 20 anos de carreira e dirigindo alguns dos nomes mais importantes do esporte. Falei do bronze da Natália Falavinha, por exemplo, passou nas mãos de Mestre Tilico também. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente segue com mais destaques aqui da nossa região. Já vou voltar com o giro do nosso ouvinte, com as primeiras mensagens que chegam pelo 19971021493. Rádio Bandeirantes, na sua companhia, com informação e prestação de serviços
na sua manhã de segunda-feira. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 43 minutos. Vamos trazer a participação do nosso ouvinte que nos escreve, nos manda mensagem de áudio pelo 19971021493. A Fátima Andrade. Bom dia para você, Fátima, querida ouvinte da Rádio Bandeirantes há tantos e tantos anos. Feliz com o seu retorno, ela escreve desejando bom dia. Sobre manifestação na Paulista ontem, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, poderia ter participado por vídeo e ficado ao lado dos mineiros que são vítimas da enchente. Concordo e estendo a mesma crítica ao deputado federal Nicolas Ferreira. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho também com mais detalhes. A Noêmia também nos escreve: bom dia, Heitor, até que enfim... Mas foi tanto tempo assim, gente? Pra mim passou tão rápido. Foi só um tempinho só. Walter Sena chegando no estúdio. Tá tudo certo, né, Sena? Ele veio ver se é verdade. Ou se é só um totem dele. Eu tô igual aluno no primeiro dia de aula, voltando pra aula. Tudo bem, Sena? Bom retorno, Heitor. Obrigado. Vê se não é um totem do Heitor, se não mandou um totem no lugar. É, porque sempre que você volta de férias, tem que ver se mudou alguma coisa, se não... É porque quem está de férias não sente, né? Na verdade, passa muito rápido pra quem tá de férias. Nossa, quem fica que sente mais. Já aconteceu com um colega, não comigo porque eu estava trabalhando, mas 2011 trabalhava na TVB, que era afiliada ao SBT, e aí no dia 1º de fevereiro ela passou a ser afiliada da Record. Teve colega que saiu de férias no SBT e voltou na Record. Então, às vezes, tem que saber se tá tudo certo, se a casa tá arrumada. É isso também. Noêmia, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua mensagem. Tem mensagem de áudio? Tem. A gente compartilha com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Ale, ele voltou. É um prazer ouvi-lo novamente, Heitor Fredo, e poder ser ouvido também. Um grande abraço a você, tomara que as suas férias tenham sido excelentes com a família
e que você tenha conseguido lograr grandes frutos nessas férias, conseguido ter atingido todos os objetivos e o descanso merecido que você merece tanto por abrilhantar as nossas manhãs aqui, Heitor Fredo. Eu gostaria de só fazer um pequeno comentário, que eu não concordo com a posição do governo brasileiro sobre essa história aí. Israel, Iraque, Irã, não concordo. Estados Unidos, enfim. Eu acho que nós deveríamos de ser neutros nessa história, porque uma hora o pêndulo pode virar para a gente. Um grande abraço a todos, DJ Alê. É um prazer ouvi-lo novamente, Heitor Fredo. Prazer é nosso, DJ Alê. Bom, o governo brasileiro condenou os ataques dos dois lados. No caso mais recente, o governo prestou solidariedade a países impactados por ataques retaliatórios do Irã e pediu a interrupção de ações militares na região do Golfo. A nota foi publicada na noite de sábado pelo Ministério das Relações Exteriores, afirmando que a escalada representa uma grave ameaça à paz. Mais cedo, no sábado pela manhã, o Brasil condenou os ataques feitos por Israel e pelos Estados Unidos contra alvos iranianos. Então, dessa vez, o Itamaraty não citou diretamente os dois países. Na nota, o Brasil se solidarizou com a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, o Iraque, Kuwait e Jordânia, que foram os países atingidos por ataques retaliatórios iranianos. Então, primeiro o Brasil condenou os ataques dos Estados Unidos e de Israel, depois a resposta do Irã. O Brasil que está, inclusive, agora também conversando com o seu embaixador no Irã e o embaixador iraniano em reunião na capital federal, em Brasília. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto? A gente traz para essa conversa o jornalista Bruno Capozzi. Bruno Capozzi está em Dubai, cidade que foi atingida também por ataque aéreo, que não é o centro principal do conflito, mas que tem voos cancelados, sirenes a todo momento, orientação sobre toque de recolher e um clima tenso. Afinal de contas, a gente não sabe até onde vai esse conflito. Vamos saber um pouco mais sobre o clima no Oriente Médio com quem está lá. Jornalista Bruno Capozzi, bom dia para você. De fato, hoje, segunda-feira, aqui essa escalada de tensão ela aumentou, né? A guerra se espalhou para o Líbano, né? Quando o Hezbollah, um dos principais aliados de Teherã no Oriente Médio, lançou mísseis, né, e drones contra Israel na retaliação pelo assassinato, né, do Ali Khamenei. Israel, então, respondeu com ataques aéreos abrangentes, extensivos, no país, visando áreas de Beirute que são controladas pelo Hezbollah. E, segundo a agência de notícia do Líbano, 31 mortes foram confirmadas, 149 pessoas ficaram feridas. Israel, inclusive, declarou que o líder do Hezbollah, Naim Qassem, abre aspas, é um alvo para eliminação. Mas, segundo Israel, por enquanto, não há previsão de uma invasão terrestre no Líbano. Então, essa escala de tensão aqui no Oriente aumentou nessa segunda-feira, como eu disse, com a guerra se espalhando também para o Líbano. E há pouco o governo do Líbano afirmou que as atividades militares do Hezbollah são atos ilegais e exigiu que o grupo entregue suas armas. Então, essas são as informações de momento relativas ao Líbano, né? Repetindo, essa escalada de tensão começou aqui no Oriente Médio no último sábado, foi abrangendo cada vez mais países, agora chega ao Líbano, deixando 31 pessoas mortas até o momento. Essas são as informações oficiais do país. Aqui no Oriente Médio, de uma forma geral, passando o termômetro especificamente de Dubai, né, existe uma insegurança, uma apreensão muito grande. Aqui, evidentemente, a situação é muito mais... não dá para chamar de tranquila, mas enfim, é muito menos drástica do que em Teherã. A ofensiva já deixou centenas de mortos no Irã. E a gente vê, sim, por exemplo, vemos protestos. É claro que a população também se divide muito, né, no Irã, porque a gente também falava de um governo que, enfim, enfrentava, um governo que enfrentava uma oposição. Então a gente vê, evidentemente, uma população muito preocupada porque está sendo atacada, e, ao mesmo tempo, uma população dividida entre pessoas que
apoiavam esse governo, e pessoas que não apoiavam esse governo, mas que estão no meio dessa guerra, né? Estão no meio desse fogo cruzado que começou no último sábado, e que com essa escalada de tensão não tem prazo para a gente não consegue aqui, né? A gente não tem no Oriente Médio, por mais que os países do Golfo, né, de onde eu falo, né, nos Emirados Árabes Unidos, por mais que os países tentem fazer ali uma mediação, se posicionar em contra, para que de repente, né, esse conflito ele vá perdendo força, não tem qualquer previsão para esse conflito terminar. Então, a escalada de tensão continua, e hoje dá para dizer que, inclusive, aumentou com esses ataques a Beirute. Esse é o relato de Bruno Capozzi, jornalista que está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, contando para a gente o que se tem de noticiário local, o clima para quem está lá e a preocupação iminente de até onde vamos acompanhar o conflito e qual a proporção que ele terá para os próximos anos. Edson, a gente acompanhou muita guerra, infelizmente a humanidade é formada por conflitos como esse, mas a gente está chegando num ponto em que parece que todo dia é um conflito novo que está acontecendo. Eu não sei como estão os amigos, mas eu particularmente olho para tudo que aconteceu nos capítulos antes da Primeira Guerra Mundial, principalmente, e vejo a história se repetir. Então, aquela conversa de que poderíamos estar acompanhando o início de uma Terceira Guerra Mundial não é papo de maluco, não. A gente está vendo algo muito sério acontecendo, e o que nos cabe é torcer pela paz. Me incomoda demais ver gente torcendo por guerra como se estivesse torcendo numa Copa do Mundo, Edson. Eu queria entender como é que você luta pela paz soltando bombas, né? E nós estamos vendo os Estados Unidos querendo, principalmente o presidente Donald Trump, querendo assumir um protagonismo mundial. A gente já teve um caso recente aqui de uma invasão à Venezuela, levou o presidente preso, agora mata o líder máximo do Irã. A gente fica preocupado, né? Porque você tem uma ideia, por exemplo, durante 38 anos o Shah Reza Pahlavi comandou o lado espiritual lá do Irã. E ele foi deposto justamente por causa que as pessoas entendiam que ele era muito próximo dos Estados Unidos. Uhum. Por isso terminou o regime do Shah. Aí veio o Khomeini, que ficou 37 anos também, até que veio agora o Khamenei. Então a gente fica preocupado com o seguinte, quem está balizando isso? Os Estados Unidos, é a ONU, é a União Europeia? Quem é que organiza? Quem é que diz o que é certo e o que é errado? Então, de repente, eles vão dizer que o Brasil, a fronteira aqui é muito grande, e vem um camarada aqui e joga uma bomba. Aí eu tô passando férias em Brasília, cai uma bomba do lado do Palácio do Governo e atinge a minha família que está passando férias. Quer dizer, é um negócio absurdo. Como você disse, Heitor, na minha opinião, está sem controle. E eu quero ver o que a FIFA vai fazer a partir de agora, porque o Irã é um país que está classificado para a Copa do Mundo de 2026, que tem como sede uma delas os Estados Unidos. A FIFA é muito clara a respeito de que país que está em conflito não pode sediar nenhuma edição, seja de Copa do Mundo masculina, feminina, sub-20, sub-17, mas quem é que vai bater de frente com os Estados Unidos? A FIFA vai ter a mesma coragem que ela teve para bater de frente com a Rússia, que foi banida depois da invasão da Ucrânia e está fora da Copa do Mundo, está fora dos Jogos Olímpicos. A Rússia teve o capítulo do doping primeiro, mas o banimento recente é porque a Rússia deu início a um conflito armado. Os Estados Unidos também. A FIFA vai fazer o quê? Vai mudar a sede da Copa do Mundo? Ou para os Estados Unidos tudo pode? Para o presidente norte-americano, você só tem que falar amém. Ele atropela a ONU, ele atropela a FIFA, ele atropela o que precisar e ninguém pode falar um A, porque ele é o Donald Trump. Ou a gente muda essa postura e entende que ele está preocupado só com os Estados Unidos e nem com todo o país, porque há uma grande mobilização da oposição norte-americana de não concordar com o início desse conflito no Irã, da forma como aconteceu, no pleno Ramadã. O Ramadã é o período mais sagrado para o povo islâmico. Então, mais do que o ataque, há 30 anos falam que o Irã tem bomba nuclear, mas ele decide atacar no meio do Ramadã, num ano de Copa do Mundo. É simbólico. A ideia não é apenas provocar o conflito.
é deixar uma mensagem, é deixar uma imagem. Só que o Irã também está respondendo. E aí? Daqui a pouco a China entra no conflito, daqui a pouco a Rússia toma uma posição, daqui a pouco o Donald Trump aponta o dedo para outro lugar porque já está apontando para Cuba. A França já está se manifestando. A Europa está travada sem saber o que fazer, a ONU tem reunião, mas a ONU também fala e não resolve nada. E a gente vai ficar assistindo e aplaudindo, indo para a rua com bandeira dos Estados Unidos e achando a coisa mais linda do mundo? Pelo amor de Deus. Falta essa consciência de onde nós estamos no mundo, porque essa guerra não é nossa. A nossa posição, eu entendo, do Brasil está corretíssima. Condena de um lado, condena de um outro e se propõe a colocar diplomatas técnicos, especialistas, para tentar achar um equilíbrio. Mas não há equilíbrio com Donald Trump no poder. Não há negociação com um presidente que atropela qualquer tipo de acordo. Já tirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Já começou conflitos por motivos X. Já colocou tarifaço na base da mentira. E ainda tem gente que aplaude. E ainda tem gente que acha lindo. Que usa o bonezinho do Make America Great Again. Essa América não inclui a gente, se vocês ainda não repararam. O que falta para tudo isso eclodir e virar uma terceira guerra mundial? Alguém jogar uma bomba atômica que não seria nenhuma novidade, porque as únicas bombas atômicas jogadas até hoje foram pelos Estados Unidos e no Japão. Mas a gente não sabe. A gente está naquele momento que é o sapo que está dentro de uma panela com a água que está esquentando, e você não percebe a temperatura subir. Deveria perceber. Mas muita gente acha que não, que as coisas estão passando na TV como se fosse um filme. Agora, o que mais me incomodou nesses dias foi a comemoração da morte. A vibração da tragédia. De gente, inclusive, líderes religiosos, que estão vibrando com o ataque dos Estados Unidos ao Irã, porque terminou com a morte de um ditador sanguinário que abusava do seu povo. Você ter um regime que sufoca as mulheres, que sufoca a população local, não justifica você explodir uma escola com crianças e achar que isso faz parte de perdas de guerra, de baixas de um conflito. Quando a gente enxerga a morte de criança como algo natural e normal de um conflito que foi provocado pelos Estados Unidos e por Israel, a gente perdeu. A guerra ganhou. A gente perdeu completamente a humanidade. Porque o presidente Donald Trump diz que os Estados Unidos têm tecnologia suficiente para mísseis chegarem de forma inteligente apenas onde eles querem atacar. E como é que o míssil acerta uma escola? Quiseram atacar ou a tecnologia não é tudo isso que ele falou? É uma falsa propaganda de guerra ou é intencional? A partir do momento que, para você proteger uma população, você vai lá e explode inocentes, a gente perdeu. A gente perdeu a humanidade. Vamos fazer uma comparação mais ou menos com o que acontece no Brasil para a gente entender e tentar se colocar no lugar do outro. Quando você tem uma mega operação numa favela do Rio de Janeiro, como aconteceu no ano passado, a polícia vai lá para recolher fuzis, como aconteceu na mais sanguinária operação que o Brasil já viu no ano passado, em 2025. A polícia sobe o morro, recolhe 3 fuzis, não prende o líder daquela facção e mata gente que, alguns com uma passagem com uma ficha criminal pesada, outros que a família diz que nada tinha a ver, muito bem. Essas mortes são esquecidas por boa parte da população. Mas e para quem mora ali no local? O que acontece depois de uma operação que ocupa um morro numa favela brasileira? Uma outra facção vai lá e toma o poder. Ou a mesma facção se reorganiza. Porque o Estado não vai lá tomar conta daquele povo. Eles permanecem à própria sorte. O que vai acontecer com o Irã daqui para frente? A mesma coisa que aconteceu com o Iraque, com o Líbano, com a Síria, que está acontecendo com a Venezuela. Os americanos, os norte-americanos, os estadunidenses, eles vão, jogam a bomba, vendem uma propaganda de que é para proteger o povo que está tomando bomba na cabeça. Aquele povo que era refém de um regime passa a ser refém de um outro regime, mas se está alinhado ao Ocidente, está tudo bem, está tudo certo. Se está vendendo petróleo para os Estados Unidos, não tem problema as mulheres serem mortas por usarem o véu errado, as crianças não terem acesso à educação do que acontece fora do país, porque a Arábia Saudita tem os mesmos problemas.
e os americanos são parceiros comerciais. Mas ali, os abusos dos direitos humanos passam ilesos, despercebidos. Ou a gente dá um passo atrás como ser humano e entende que não dá para torcer para a guerra, ou a gente vai ficar repercutindo e aplaudindo malucos que têm a caneta na mão e o botão para apertar até a hora que explode também aqui do nosso lado. E quando se fala de empatia, ela é completa e global. Eu não sou cristão, mas eu sei que o segundo mandamento da Bíblia é amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu vejo um cristão comemorando a explosão que terminou com morte de criança, eu pergunto se o próximo que você tem que amar como a si mesmo só vale quando ele fala a sua língua, quando ele tem a sua religião, quando ele tem a mesma fé. Porque eu entendo que mesmo não compartilhando com essa mesma fé, não era essa a mensagem que foi passada quando você deve se colocar no lugar do próximo. Tô certo, Edson? É de que Deus nos livre, para terminar esse assunto, de um terceiro mandato, né, que a Constituição dos Estados Unidos não seja mudada, porque o Donald Trump está querendo um terceiro mandato para um presidente americano, e a gente sabe que o presidente americano só pode ter 2 mandatos de acordo com a Constituição. Mas se estivermos numa terceira guerra mundial, como é que você vai tirar um presidente que está conduzindo as tropas por aí? Tem mais essa. Que coincidência, né? Ele não pode ser candidato, então ele escalona conflitos para que os Estados Unidos estejam envolvidos em todos eles, e em 2028 vai ter clima para fazer uma eleição? A história está sendo esfregada na nossa cara. Diferente de outros momentos em que eles pareciam disfarçar, Donald Trump não disfarça nada. Ele joga na cara quais são as intenções, ele escancara o que ele quer. E quem aplaude isso tem mãos sujas de sangue também, na minha humilde opinião. 11:02, um último intervalo. Daqui a pouco Manhã Bandeirantes volta com mais assuntos para você. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A Secretaria de Saúde de Valinhos realiza hoje, dia 7 de março, uma programação especial de cuidados e prevenção à saúde da mulher dentro da Semana da Mulher Valinhense. Durante a semana, várias unidades básicas de saúde vão oferecer o exame de Papa Nicolau sem agendamento. Também haverá ações de saúde bucal em algumas unidades. No sábado, dia 7, além da coleta de Papa Nicolau, haverá mamografia no Centro de Especialidades de Valinhos, com agendamento pelo WhatsApp e também orientação nutricional, avaliação da saúde mental e medição de pressão e glicemia em frente à prefeitura. As atividades são gratuitas e, na maioria dos casos, não precisam de agendamento prévio. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto.
Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã e mais 6 minutos. Agradecendo aqui ao ouvinte Edmilson, que nos escreve nesta manhã. Bom dia, acabei de chegar aqui na audiência e vi que apareceu a Margarida. Olê, olê, olá. Chega de férias e voltemos às discussões políticas. Não que eu goste. Edmilson gosta de uma pimentinha. Muito obrigado, Edmilson, pela sua audiência. E quem também está conosco é o Adriano Vermelho. Chegamos à conclusão que a arrogância e a ambição desmedida, na maioria das vezes, não andam acompanhadas da inteligência. Veja, no ano de realização do maior evento esportivo de todos, a Copa do Mundo, que vai acontecer também no território norte-americano, os Estados Unidos, atacam o país que concorda e sabiamente financia muitos grupos terroristas. É assim que começa a derrocada dos grandes impérios, com um líder egocêntrico, vaidoso e pouco familiarizado com a história da humanidade. Concordam? Concordo 100%. Bom dia, Nath e Edson, e bem-vindo, Heitor. Estávamos com saudade. Bom dia. Muito obrigado. Mesmo com a interação perfeita dessa dupla, faltava você. Muito obrigado, Adriano. É o conflito que a gente está vendo e ainda não sabe até onde vai. Ele tem uma cara assim, que se a gente acompanhar na história, se a gente for puxar os grandes impérios, como foram as quedas dos grandes impérios, eles nunca caem quietos. Eles sempre caem atirando. Isso vale Império Romano, Império Turco-Otomano, isso vale para União Soviética um pouco menos, mas a hegemonia norte-americana já há alguns anos caiu com o poderio da China. E repare que os ataques mais recentes foram na Venezuela e no Irã, que são dois países que vendem petróleo para a China. Todo o petróleo basicamente exportado do Irã é vendido para a China. O mesmo vale para a Venezuela. Então, o que os Estados Unidos querem, mais do que ter o petróleo para si, é desabastecer o seu principal concorrente e tentar enfraquecer a China. E o Brasil, sendo um dos grandes aliados da China economicamente, porque eles compram o nosso produto, porque nós temos boas relações. Donald Trump já olhou pra gente, já teve aquele problema. É questão de tempo para mais uma vez ele simplesmente encanar com os outros aliados do continente asiático. Então, não sabemos até onde vai, mas a nossa torcida é para que o quanto antes acabe essa política, mais do que o conflito em si, é essa política de destruição a um país que concorre com os Estados Unidos nos ataques indiretos. Os Estados Unidos não brigam direto com a China. Eles vão brigando perifericamente com quem é aliado da China para tentar enfraquecer a China e manter a hegemonia norte-americana. O mundo mudou. Donald Trump não gostou e está tentando voltar a ser como era 15, 20 anos atrás. 11 horas e 9 minutos e atenção, tem operação nesse momento contra fraudes de combustíveis acontecendo aqui na nossa região. Direto do portal bandmulti.com.br, Maria Eduarda Lopes é quem está com a gente. Bom dia para você, Duda. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Edson. Vamos lá para o destaque. Como o Heitor falou, estamos com a Operação Sangria, que começou nesta segunda-feira. Ela tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada no furto de combustíveis. As investigações miram num grupo suspeito de furtar dutos da Transpetro. O esquema já causou um prejuízo de mais de 5 milhões à empresa vítima. São cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e de prisão em 7 cidades aqui da região: Campinas, Paulínia, Leme, Arthur Nogueira, Conchal, Ribeirão Preto e Jardinópolis. Um integrante da quadrilha foi preso aqui em Campinas e 2 investigados estão foragidos. As investigações identificaram um grupo estruturado com divisão organizada em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, considerando a subtração dos combustíveis. Foram expedidos 9 mandatos de prisão temporária e 13 de mandatos de busca e apreensão domiciliar. Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos 10 celulares e equipamentos informáticos. 11 horas e 10 minutos. A Maria Eduarda vai continuar com a gente para um outro destaque, porque agora eu quero falar com você que utiliza o transporte público aqui na cidade de Campinas.
Nath Luquezzi, tem novidade no busão da cidade. Sim, na linha 202 ali, Parque Valença 2 e Terminal Campo Grande. Ele será ampliado na região do Parque Valença hoje, a partir de hoje, segunda-feira, dia 2 de março. A medida determinada pela INDEC ocorre nos dois sentidos de circulação, então, tanto sentido bairro e sentido terminal BRT Campo Grande. A linha vai seguir da rua Olindo Gaderlin para a rua Antônio Faca Filho, passando a circular e a atender pontos de parada nas vias Júlio Bocaletti e Miguel de Campos Bueno Filho. Serão 2 pontos por sentido na Miguel Bueno Filho e 1 por sentido na Júlio Bocaletti. A princípio não haverá alterações nos horários, nos intervalos que já são praticados pela linha e é claro que a INDEC vai monitorar a operação e promover adequações caso seja necessário. Novidades também no transporte público da cidade de Indaiatuba. 4 novas linhas de ônibus começam a operar na cidade e agora tarifa zero de domingo. É ônibus de graça aos domingos na cidade de Indaiatuba. A repórter Lucimere Ramalho conversou com o Diego Vido, que é secretário de Mobilidade Urbana da cidade, e explica pra gente como vai funcionar essa nova política por lá. Lucimere. Cerca de 25 mil passageiros utilizam o transporte público de Indaiatuba todos os dias. São pessoas que vão ser beneficiadas com as mudanças que passam a ser implantadas no sistema. O setor vai contar com 6 novos ônibus que serão utilizados em 4 novas linhas. Estas linhas vão funcionar nos horários de pico em dias úteis, para atender a demanda em bairros mais distantes. Então esse foi um dos motivos que a gente fez esse estudo, atendendo a região mais populosa da cidade, né, mais distante também, para facilitar a vida tanto para o centro e tanto para o trabalhador no distrito industrial. Uma outra mudança no transporte público da cidade é a instalação de câmeras em todos os ônibus do transporte coletivo. Os equipamentos vão ter ligação direta com o Centro de Operações da Guarda Municipal para aumentar a segurança, principalmente das mulheres. O foco principal da segurança, tá, são as mulheres. Estatisticamente, nós temos aí, a maioria das queixas estão relacionadas às mulheres e nós estamos trabalhando nesse sentido que acaba atingindo toda a população. O prefeito anunciou também a tarifa zero aos domingos, sem nenhum impacto no valor cobrado pela passagem na cidade. Medidas tomadas pela prefeitura para estimular o uso do transporte coletivo, já que após a pandemia da Covid-19, o uso deste tipo de transporte no município reduziu cerca de 50%. 11 horas e 13 minutos, final de semana marcado por uma cena de violência pelo Campeonato Paulista da Série A3. Na cidade de Americana, no estádio Décio Vita, Rio Branco de Americana e União Barbarense se enfrentaram no último sábado. Em campo, deu União Barbarense, vitória por 2-1. Mas fora de campo, muita cena de violência, com direito até a explosivo que foi apreendido. Maria Eduarda, conta essa história para quem está acompanhando o Manhã Bandeirantes. Claro, uma bateria de rojões que estava localizada dentro de um lixo e embrulhada em um saco plástico explodiu no meio dos torcedores de fora do estádio, no portão 4. Eles começaram a correr, gerando briga entre as torcidas. Segundo a PM, quem colocou a bomba foi os torcedores da própria cidade, do Rio Branco. E na intenção de causar briga entre as duas torcidas. A polícia militar, que estava ali realizando patrulhamento em volta do estádio, como de costume, ouviu o barulho e teve que intervir na briga. Os rojões eles foram acionados por um dispositivo remoto. Não foi alguém que foi lá e estourou, estava num dispositivo e alguém de fora estourou, causou essa explosão que poderia ter machucado alguém, mas os visitantes que estavam lá começaram a correr e, graças a Deus, não ficou ferido, não ficou nenhum torcedor ferido. Teve ferimentos leves em alguns, mas eles foram atendidos logo no local e não precisaram ser encaminhados a uma unidade médica. Confronto entre Rio Branco de Americana e União Barbarense, conhecido como Derby. Ali na região, Derby é um jogo de 2 times da mesma cidade, né? Mas acabou ficando com esse apelido. O duelo do Tigre de Americana contra o Leão da 13 de Santa Bárbara. É sempre um jogo tenso, viu, Edson? Pode ser Série A3, pode ser Série A2, pode ser campeonato municipal, o que for. É sempre um jogo tenso, eu já cobri uma vez. E olha, é clima de guerra. Até quando a gente vai ter isso no futebol? A preocupação, Heitor, é que esse ano agora, 2026, nós estamos completando 10 anos
de torcida única em clássicos. Né? E eu sei que está havendo um movimento até do Ministério Público, não sei se encabeçado pelo Ministério Público, mas com a participação do Ministério Público, para estudar a possibilidade de ter torcida de novo, torcida mista, em clássicos, Palmeiras e Corinthians, Ponte Preta e Guarani, etc. Agora, esse evento que aconteceu agora no final de semana no estádio Décio Vitor, em Americana, pode fazer com que essa decisão, se é que ela está para ser tomada, ela seja um pouco mais adiada, porque o que a gente entende? Que as pessoas não estão prontas, Heitor. As pessoas não estão prontas para conviver pacificamente dentro de um estádio de futebol, como acontece no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu estava assistindo ontem Fluminense e Vasco, você vê o jogador do Fluminense fazendo um gol e o torcedor do Fluminense passa a mão na cabeça do torcedor do Vascaíno, tirando um sarro, sabe? Tá Mas acho que isso tem a ver com o povo também, viu, Edson? Eu acho que sim, porque o povo carioca leva o futebol diferente do futebol paulista. Aqui é guerra, né? Acho que tem a ver também com a cidade. Porque o carioca, quando tá estressado, ele vai pra praia, toma uma água de coco, toma um mate e dá uma relaxada. Resolve. O carioca leva o carnaval dessa forma, ele leva o futebol dessa forma. Óbvio que tem violência entre torcidas de Flamengo, Vasco, mas não se compara à tensão que é no estado de São Paulo. É o cara levar uma bomba, né? Você não leva uma bomba para você fazer de conta que você não vai usar. O futebol paulista ele é mais violento. A torcida paulista, as torcidas paulistas, elas são mais agressivas. Elas veem o adversário como inimigo. O carioca ele vai junto no metrô até o Maracanã, tirando onda um com o outro. Tem ali... Torcedor comum, tá? Não vamos tirar a parte de organizado. Vamos falar de torcedor comum. O torcedor comum que vai pro Maracanã no metrô, no VLT, vai um brincando com o outro, tirando sarro do outro. Chegando lá, eles tomam cerveja junto e um tira sarro do outro. Aqui isso é impossível acontecer. Porque o torcedor comum em São Paulo, ele também arruma briga. Ele também fica irritado se o cara do lado comemora o gol do time adversário. E aí isso vai aumentando, até que vira uma avalanche. Em Minas também já não tem mais duas torcidas, não tem mais setor de torcida... Porto Alegre, né? Porto Alegre. Então, acho que tem um pouco a ver com o povo. É lamentável, mas esse movimento que você citou, ele é liderado por um advogado chamado Renan Borros. Ele é da Associação Nacional das Torcidas Organizadas e já está há algum tempo discutindo esse assunto. Em 2016, como você bem trouxe, veio a recomendação do Ministério Público, seguida até agora, e há uma expectativa para que dentro de 90 dias, contando agora no início de março, um debate institucional aconteça entre Polícia Militar, Ministério Público, Federação Paulista de Futebol, Confederação Brasileira de Futebol, e algumas medidas estão sendo propostas. Por exemplo, a vinculação obrigatória do ingresso ao CPF do torcedor. Rastrear a entrada. As arenas hoje já têm a entrada com reconhecimento facial. Venda de ingresso do setor visitante apenas para sócios torcedores. Modelo semelhante já está sendo utilizado, por exemplo, pelo Corinthians. O jogo que teve Corinthians e Flamengo, que foi a Supercopa do Brasil, fez esse modelo. Então a ideia é trazer o que acontece num evento grande para os jogos do dia a dia. Regionais, né? Mas vamos ver se isso vai ter ou não algum andamento. Eu acho que está longe. Eu acho que o povo não está preparado, não. Eu acho que a polícia precisa voltar a trazer o torcedor, porque, sinceramente, tem muita cena de violência, mas muita cena de violência que poderia ser evitada, às vezes, com quem está conduzindo o espetáculo. Já vi muitas vezes polícia jogar fogo na pólvora. Sim. E aí, quando você tira a torcida visitante, você facilita um pouco esse trabalho. É complexo o assunto, mas ele tem que ser discutido. E que em 90 dias a gente possa trazer uma solução das nossas autoridades. 11h19, vamos falar de um assunto que preocupa o Brasil, que são as chuvas no estado de Minas Gerais. E, infelizmente, mais mortes foram confirmadas nas últimas horas, Nath Luquezzi. O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas por desaparecidos em Juiz de Fora na noite do último sábado, dia 28 de fevereiro, depois de localizarem o corpo de um menino de 9 anos no bairro Paineiras. Ele estava desaparecido desde segunda-feira e era a única vítima que ainda não havia sido encontrada na cidade. Ao todo foram registradas 72 mortes por conta do temporal que atingiu a Zona da Mata na noite do dia 23 de fevereiro. Mais de 8.500 pessoas estão ainda desabrigadas ou desalojadas somente em Juiz de Fora. O período chuvoso já é o mais letal dos últimos 20 anos em Minas Gerais,
com 83 óbitos desde o mês de dezembro. Em Ubá, na zona da Mata Mineira, ainda seguem as buscas pela última vítima que ainda está desaparecida. Já foram registradas 7 mortes no município. Enquanto isso, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o deputado federal mais votado do estado, Nicolas Ferreira, estavam ontem em São Paulo, na Avenida Paulista, numa manifestação contrária ao governo Lula, ao Supremo Tribunal Federal, e de apoio ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL. Quem acompanhou o direto da Avenida Paulista foi o repórter Tiago Prudente, o eterno Manhã Bandeirante, que conta pra gente um pouco mais sobre a movimentação na Avenida Paulista, capital do estado. Diga lá, Tiago. O protesto começou por volta das 2 da tarde aqui na Avenida Paulista. Os manifestantes se reúnem próximo ao MASP. Entre as reivindicações está o impeachment do presidente Lula e dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os manifestantes também pedem a anistia aos presos no 8 de janeiro e a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Participam do ato o deputado federal Nicolas Ferreira, que organizou o protesto, e também os governadores de Minas, Romeu Zema, e de Goiás, Ronaldo Caiado, além do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Flávio Bolsonaro também participa da manifestação. Outras manifestações também foram registradas em outras capitais pelo Brasil, como no Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte. Eu volto aos estúdios. Muito obrigado, Tiago Prudente. A cada manifestação, o nome do senador Flávio Bolsonaro vai ganhando mais força. Esse foi um dos assuntos na edição de ontem do Canal Livre, que recebeu Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Ele foi enfático ao dizer que quem escolheu o nome de Flávio foi o ex-presidente Bolsonaro, por uma vontade própria, mas também por uma estratégia política diante de pesquisas eleitorais. Decisão dele, lógico. Decisão só dele. Só dele. Ninguém esperava. Decisão só dele. Muita gente queria outro candidato, queria o Tarcísio, normal. E decisão dele, sem consultar ninguém. Por quê? Nós estamos com um problema sério, porque eu também agora estou proibido novamente de falar com o Bolsonaro. Porque o ministro Alexandre resolveu no processo do golpe, que eu estava no processo do golpe, e o único que saiu do processo do golpe fui eu. O Ministério Público falou, esse não pode processar porque não tinha nada contra mim. E aí ele resolveu me investigar de novo. Ele me investigando me proíbe de falar com o Bolsonaro. E eu, não é porque eu queira contar vantagem não, eu tenho uma relação com o Bolsonaro, porque eu insistindo muito com ele em alguma coisa, ele me ouve. Alguma coisa, alguma. Não é fácil. E isso atrapalha muito o nosso trabalho. Eles têm ido lá, o Bolsonaro tem dado orientação, ele se interessa mais pelo Senado. Eu ouvi o senhor dizendo que houve uma combinação na resposta do Pedro de que o senhor cuidaria mais do governo e ele de nomes do Senado, que ele está ficcionado em colocar uma bancada grande no Senado. Ele também fala isso. Ele fala, governador é com o Valdemar. Ele fala. Governador é com o Valdemar. E por que ele tem uma fixação pelo Senado? Porque sempre teve, mesmo quando estava... Mas agora, por quê? Sempre teve. É difícil explicar. Porque um governo do Estado é tão importante para nós podermos crescer mais. Mas é para fazer impeachment de ministro supremo Tribunal Federal? Não. Ou até mesmo a questão da anistia, né? Não, mas é que o Senado deve ter feito muita falta para ele nesse período todo. As dificuldades que nós enfrentamos todas foi por causa do Senado. A gente não tem o Senado favorável a gente. Presidente, falei uma pergunta, ainda voltando ao tema da presidência, né? O senhor, na sua intuição, contato com o Bolsonaro, ele escolheu o Flávio por uma questão estratégica, ou seja, por o mesmo olhar que ele teve eventualmente para o Tarcísio aqui, ou seja, vendo alguma coisa pela intuição dele, que eventualmente o mercado político não está vendo? Ou é uma questão puramente familiar, quer dizer, confiança? Não. Qual é a razão dessa escolha? Eu penso que o Bolsonaro queria ter um candidato com o nome dele, para ele não desaparecer. Seguiu o Bolsonaro nas urnas. Eu acho. E é isso, por exemplo, você pega um senador nosso e põe para candidato à presidência da República, sem querer desmerecer o Flávio, que tem cabeça e tem temperamento para isso.
o camarada, se ele puser um poste de candidato à presidência da República, o camarada sai com no mínimo 30%. Um poste. Você põe lá, apoiado pelo Bolsonaro. Pode mandar o Murilo, da Paraná Pesquisa, fazer pesquisa. Dá no mínimo 30%. É impressionante. Esse Valdemar Costa Neto, presidente do PL, convidado do Canal Livre. Hoje você acompanha às 11 da noite aqui na Rádio Bandeirantes a reapresentação completa deste programa. Tem um movimento político que a gente precisa ficar de olho, que é no estado de Santa Catarina. Já não é segredo para ninguém que o núcleo bolsonarista quer fazer um número grande de senadores nesta eleição 2026. E Carlos Bolsonaro está sendo colocado como um pré-candidato ao Senado por Santa Catarina. Se Flávio Bolsonaro for candidato a presidente, não tem por que brigar por uma vaga em Santa Catarina e, inclusive, criando um atrito com o Espiridião Amin, que é um aliado de primeira ordem do governador e também dos bolsonaristas. Se a insistência por Carlos Bolsonaro acontecer para que ele seja candidato por Santa Catarina, isso significa que Flávio pode ser candidato a senador pelo Rio de Janeiro, porque senão a vaga dele está aberta para o irmão. Essa insistência toda me dá a impressão de que o Flávio Bolsonaro ainda não é um nome cravado. Ele vai se tornando competitivo conforme as pesquisas vão aparecendo e conforme governadores vão apoiando. Tarcísio de Freitas já o apoia abertamente. Mas não é um nome 100% certo na urna, não. Senão, não tem por que mudar o domicílio eleitoral do irmão se a vaga dele está aberta para a disputa do Senado Federal. Se ainda vão manter a vaga para senador, é porque talvez na hora H o Flávio use esse estofo todo que ele está criando para se garantir na vaga que ele já tem. 11h27, ficamos por aqui com esta edição do Manhã Bandeirantes, não sem antes agradecer ao Edson Souza, nosso parceiro aqui. Deixa eu mandar um abraço também para o Erivelton, mandou mensagem aqui a respeito da briga das torcidas. Infelizmente a gente não vai ter tempo, porque já está chegando nossa área e eu não vou atrasar o programa logo na minha volta, né, Heitor Fredo? Edson, mais uma vez, muito obrigado por esse período sabático que você esteve aqui à frente brilhantemente do microfone da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço o seu convite, da Nath também, estamos aí. Obrigado. Nath Luquezzi espera você na tela da Band, 1h30 da tarde, no Band Mulher, ao lado da Lari Lopes, com quais atrações hoje? Hoje iniciamos então o mês da mulher, nós vamos trazer bastante pautas de empreendedorismo feminino, vamos trazer um pouquinho do empreendedorismo voltado ao mercado imobiliário para as mulheres e também vamos fazer uma saladinha para começar a semana leve. Eu sabia. Toda vez que eu pergunto se tem comida, ela fala que não tem. Comida leve para começar. Terça-feira a gente já vem com um bolo, mas hoje é salada. Até amanhã. Com os trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som e na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está